que idade deve-se amamentar o bebê? É sobre isso o vídeo de hoje. Olá mamãe, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Cíntia Oliveira e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre amamentação. Até que idade deve-se amamentar o bebê, né? Até que idade é recomendado ou tem uma idade certa para isso? Como é que funciona essa questão da amamentação? Então fica comigo, mas antes, já vai deixando aí o seu like, inscrevendo-se no canal, ativando o sininho. Me segue lá no Instagram também, eu posto a minha rotina com meus filhos, tá? Mostro como tá sendo lá o dia a dia com eles. Então, Cíntia Oliveira 94, me segue lá, vai ter um prazer te ter lá mais pertinho, pra gente trocar ideias, trocar figurinhas. Mas o vídeo de hoje é sobre a amamentação, até que idade amamentar, como é que isso funciona. Então olha só, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, ela recomenda que o bebê seja amamentado de forma exclusiva. Isso significa dizer que o bebê só vai receber leite materno ou fórmula, né, por algum caso que a mamãe não consegue amamentar, ou não quis, ou não pôde. Enfim, não sei qual o motivo aí que a mãe não amamentou, mas se ela não pôde amamentar, vai ser o leite materno exclusivo ou a fórmula até 6 meses. Então, de 0 a 6 meses, o bebê só recebe leite exclusivamente. Então, se você amamenta, tá amamentando, né? É leite exclusivo até os 6 meses. Até 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que se amamente, né? De forma complementar. Então, ali, a partir de 6 meses, o bebê já inicia a introdução alimentar, quando ele tem os sinais de prontidão, que é sentar-se, principalmente sentar-se sozinho, sem apoio, porque evita engasgo, né? E tem outros sinais, já tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre introdução alimentar, então depois você pode dar uma conferida. A partir de 6 meses, quando o bebê ele já começa a se alimentar, o leite materno ele tende a ser um complemento, tá? Ali até 1 aninho de vida ele continua sendo o principal alimento, o leite materno, porque a introdução alimentar é bem, em alguns casos, na maioria dos casos, ela é bem lenta, bem vagarosa, né? O bebê tá conhecendo texturas, sabores e tudo mais. Então, o leite materno ou a fórmula ele continua sendo o principal alimento até 1 ano. A partir de 1 ano, ele vai ser de forma complementar até os 2 anos de vida, tá? Então, recapitulando, até 6 meses a amamentação exclusiva, de 0 a 6 meses. A partir de 6 meses a gente inicia a introdução alimentar quando o bebê já tem os sinais de prontidão. E aí ele vai começar a comer e continua tomando o leite em fórmula ou sendo amamentado pelo leite materno, que é o ideal, né? O leite materno é o mais saudável, a gente sabe disso. Então, continua com o leite materno até 1 ano e o leite materno continua sendo o principal alimento. Isso significa que a gente continua com a livre demanda. Vai dando ali o alimento, vai dando o leite materno amamentando a criança e junto isso os alimentos. Vai fazendo uma alimentação bem variada. Estimulando. No meu caso, eu gosto sempre de estimular ali, principalmente a partir de 6 meses, a alimentação. Quando o bebê, meu primeiro filho, começou mais ou menos, mas começou a comer bem. Então, com 1 ano ele já comia de tudo. E aí, eu já não dava tanto o peito, tá? Eu já não amamentava tanto. Quando eu via que ele comeu e comeu bem, eu já não amamentava. Porque muitas mães acabam dando a alimentação, o bebê não comeu, aí mete o peito, que é mais fácil, é mais tranquilo, é mais rápido. E aí não estimula a alimentação. E o bebê segue amamentando. E aí, mais pra frente, quando for fazer o desmame, vai ser algo bem difícil. Inclusive, o desmame vai ser um processo difícil e delicado, né? Porque quando a gente vem seguindo essa sequência de exclusivo até 6 meses da amamentação, com 6 meses já começa a alimentação e o peito, claro, continua sendo ali o principal alimento, porque alguns bebês não comem, como foi o caso do meu segundo filho. Ele não comia ali, ele passou a comer bem a partir de 11 meses, mas até 11 meses ele não comia nada. Então, o leite ali era o principal alimento. E sim, até 1 aninho de vida, o leite continua sendo o principal alimento. A partir de 1 aninho, a gente começa a fazer o leite como complemento e o alimento passa a ser a principal fonte de energia ali daquela criança, né? Então, como é que eu fiz aqui na minha casa com meus 2 filhos? A partir de 6 meses, iniciei a introdução alimentar e sempre estimulando para que o alimento se tornasse ali, a partir de 1 ano, o principal alimento, né? A comida se tornasse ali o principal alimento. Então, a criança passou a comer, eu tô vendo que a criança tá comendo super bem, então já vou reduzindo as mamadas. Quando eu vejo que a criança tá comendo bem, eu não oferto mais a mamada. Guilherme, que é o meu segundo filho, pegou de bem a fórmula, então isso foi bem mais tranquilo. A partir de 6 meses eu introduzi a fórmula e ele pegou. O Gustavo, que foi o meu primeiro filho, ele não quis a fórmula de jeito nenhum. Mas ainda assim eu segui estimulando ele a comer. Então ele comia bem e durante o dia praticamente ele já não estava mamando mais com 1 ano de vida, só mamava à noite. Então, estimulei bastante essa questão da alimentação para que quando chegasse com 1 aninho de vida eles estivessem comendo bem. E foi o que aconteceu. Os 2 com 1 ano começaram a comer bem. E aí, continuar amamentando até os 2 anos de vida seria de forma complementar, né?
né? E aí seria uma escolha minha. Eu, Cíntia, optei por não continuar. A amamentação a partir de 1 ano se torna algo bem cansativo, principalmente à noite. Quando a criança ali já tem vários despertares, já não é mais fome. Eu vou gravar um próximo vídeo. Se você ainda não está inscrito aqui, já se inscreve no canal, porque o próximo vídeo vai ser sobre o sono do bebê. Eu sei que muitas famílias têm dificuldade com sono, eu passei por isso com o meu primeiro filho, tá? E eu vou dar várias dicas que me ajudaram, que pode te ajudar também. Então se inscreve aí para você ser notificado quando esse vídeo sair. E deixa o like aqui nesse vídeo também, se está te ajudando de alguma forma. Então, olha só, a amamentação até 2 anos é de forma complementar. Isso significa que, a partir de 1 ano, comida é o principal alimento. A criança já deve se alimentar bem para que ele não necessite tanto da amamentação. A amamentação vai ser ali uma forma complementar, como o próprio nome diz, até 2 anos. Algumas famílias, algumas mães querem amamentar até a criança desmamar sozinha, ou querem amamentar até 3, 4 anos. A criança, ela só vai desmamar sozinha em alguns casos que pega a mamadeira, que isso e que aquilo, porque vai ser mais fácil. Se a criança não pegou mamadeira e você amamenta, é pouco provável que ela queira desmamar sozinha. A gente vai ter que interferir. Os nossos filhos, eles não sabem fazer nada só se a gente não guiá-los. O nosso papel é esse, guiar as crianças. Então, o desmame, ele vai ser guiado pela mãe, quando a mãe achar que isso é necessário. O problema é que muitas vezes as mães querem postergar isso, e aí quando a criança está com 3 anos, a mãe já não aguenta mais, quer fazer o desmame, aí isso tá bem difícil, porque a criança já tá mais esperta, a criança já tá entendendo mais, né? Então, assim, eu sei que muitas mães gostam. Se você gosta, tá ok? Perfeito. Isso aí não tá em questão, né? Mas se você já é aquela coisa que já é mais cansativa, algumas mães estão falando hoje em angústia da amamentação. A amamentação tá se transformando em algo pesado, em um fardo, entende? Porque chega 2, 3 anos, a criança continua mamando e já não tem mais essa necessidade, o sono fica ruim, porque ela já passa a acordar não mais por uma necessidade de fome, mas por uma necessidade de chupetar o peito, de sentir o cheiro da mãe, de estar ali no, sabe? E isso piora o sono. Então uma coisa está diretamente interligada com a outra. Ah, Cíntia, mas já vi vários vídeos seus que você disse que a amamentação não vicia. De fato, não vicia quando ela não pode viciar, que é até 6 meses, que é quando o bebê necessita amamentar. Existe uma questão de quando o bebê precisa e necessita, e quando é apenas como é que eu posso dizer, um hábito da criança de acordar para estar chupetando o peito, entende? Então tem essa diferença. Até 6 meses o bebê necessita mamar em livre demanda, necessita do leite materno, necessita da mãe, necessita. A partir de 6 meses não. Ele vai começar a comer até 1 ano, subentende que ele tenha tá comendo bem, e aí o peito, né, o leite materno vai ser um complemento. E aí a mãe assume um papel fundamental aí. É você, enquanto mãe, que vai ter que guiar essa criança. Guiar essa criança no momento de fazer com que ela perceba que o alimento vai ser a principal fonte de energia para ela. Ela vai precisar comer bem, que a alimentação é importante, que ela precisa comer. E aí a gente acaba indo fazendo esse desmame gradativamente e aos poucos. E a mãe e a criança vai sofrer com um desmame, entende? Não vai ter aquele desmame abrupto. Nenhum dos meus filhos eu sofri com um desmame, porque não foi nada abrupto. A partir de 1 ano eles já comiam bem, então eles praticamente já não mamavam durante o dia, era mais à noite. Então eu vi que Gustavo, que é o meu mais velho, tinha um hábito de mamar e nem sempre era fome. E aí eu fui cortando essas mamadas, percebendo que não era fome, e corta essas mamadas, porque aí ele já reduziu os despertares. E quando eu desmamei, ele passou a dormir bem melhor. Então, gente, é isso, basicamente é isso. A amamentação é exclusiva até 6 meses, a partir de 6 meses até 1 ano é de forma... Ainda o leite materno daí é o principal alimento, a partir de 1 ano até 2 anos é de forma complementar. E aí as mães que amamentam a partir de 2 anos é por escolha própria. O que eu indico a você que tá aí com o bebê novinho, que tá vendo, que tá acreditando aí nesse conto da amamentação cor-de-rosa, nem sempre é assim. Vai chegar um momento que talvez você queira desmamar e vai ser mais difícil por isso, porque o seu filho não criou essa rotina de fazer no desmame aos poucos. A partir de 1 ano, quando a criança já começa a se alimentar super bem, já não tem mais a necessidade de você estar ofertando o peito durante o dia, entende? E aí eu já não ofertava, foi assim que eu fiz. Não ofertei mais, quando eu via que a criança estava comendo bem, eu não ofertava, e ela ia comendo. Pronto, aí ficou com mamando somente à noite. O Gustavo foi um pouquinho mais difícil de tirar à noite, porque ele tinha mais esse hábito. O Guilherme já não tinha tanto, até porque ele pegou a fórmula a partir de 6 meses, foi mais fácil. E aí eu consegui desmamar ambos. O Guilherme desmamou em 2 dias e Gustavo em 3 dias. Então foi super tranquilo, porque durante o dia não mamava mais, não tinha aquela associação de dormir no peito no início da noite. Eu também já tinha tirado isso, a partir de 6 meses eu já fui tirando isso. Quando eles começam a comer, eu já fui tirando. E aí eles já sabiam dormir sozinhos assim, eu me deito na rede, balanço eles já sabiam dormir sem o peito, né? Sem chupeta, sem nada. Aí já partiu a dormir, e aí ficou com um desmame noturno. E aí é só, não dá mesmo. De noite meu marido ficava com eles acabaram desmamando. Então, é assim, foi super tranquilo. Não sofri com as mamas enchendo, pedrada, porque o desmame ele foi feito gradativamente. A mama enche muito quando tem aquele desmame abrupto. A criança mama muito e a gente quer tirar. Aí a mãe sofre, a criança sofre. Quando é esse desmame feito progressivamente, a criança vai comer
recomendo, você vai tirando uma mamada, depois vai tirando a outra, vai tirando do início da noite, depois você tira noturna, ninguém sofre na história e fica tudo ok. Então, a minha opinião é que a partir de 2 anos eu não vejo assim necessidade da criança ainda estar mamando, porque tem um alimento. Então, o alimento deve ser o principal fonte de energia dessa criança, tá? Vai chover de comentários aqui, mamãe, então você quer. Ok, gente, é a minha opinião, você tem a sua. Se você gosta de amamentar 2, 3, 4 anos, ok. Mas não é algo que seja de necessidade, sabe? Algumas mães preferem amamentar, tudo certo, mas eu não gostava. Então, a partir de 1 ano eu já passo o desmame da criança, inclusive noturno, e eles passam a dormir bem melhor. Pode ser que continue acordando? Pode sim, porque até 2 anos de idade, 3 anos, a criança ela tem um sono bem irregular mesmo e acaba acordando. Mas bem menos do que se a criança mamasse. Porque quando a criança tem o hábito de mamar, ela acaba acordando apenas para chupetar ali o peito, dá aquela cheirada e dorme. Então, vira um hábito. Se você tirar essa mamada que não é de fome, a criança vai passar a dormir melhor, tá? Então, analise isso aí, pense isso aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Deixa aí nos comentários se ficou qualquer dúvida. Muito obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.